Hoje, vamos conhecer uma história intrigante da Bíblia, conhecida como o Julgamento de Salomão. Preparem-se para uma narrativa cheia de sabedoria e discernimento. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. A história incrível da Bíblia está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. Nessa história, duas mães que viviam na mesma casa vieram perante o rei Salomão, ambas afirmando serem as mães de um bebê. A tragédia havia ocorrido e um dos bebês havia sido sufocado. Agora, ambas reivindicavam o bebê sobrevivente como seu próprio filho. Salomão, buscando uma solução, pediu uma espada e propôs uma decisão incomum: cortar o bebê ao meio, dando metade a cada mulher. A primeira mulher não contestou a decisão e aceitou o acordo. No entanto, a segunda mulher implorou a Salomão que entregasse o bebê à primeira mulher, desde que a criança não fosse morta. Aqui está o momento decisivo. Salomão reconheceu que a verdadeira mãe era a segunda mulher. Ele entendeu que uma mãe verdadeira estaria disposta a sacrificar sua própria felicidade para salvar a vida de seu filho. Com essa sabedoria, Salomão concedeu a guarda da criança à segunda mulher. Essa decisão de Salomão tornou-se famosa em toda Israel e foi considerada um exemplo de sabedoria profunda. Ela nos ensina sobre o amor incondicional de uma mãe por seu filho e a importância de tomar decisões baseadas na compaixão e na preservação da vida. Essa história tem diversos paralelos em contos populares de várias culturas. No entanto, todos os registros conhecidos desses paralelos foram feitos em períodos posteriores à história bíblica, tornando incerto se eles refletem tradições mais antigas ou mais recentes. Alguns estudiosos descartam a possibilidade de um tema tão sofisticado ter se desenvolvido independentemente em diferentes lugares. Na versão bíblica, as duas mulheres são identificadas como prostitutas, enquanto em algumas versões indianas, elas são viúvas do mesmo marido. Essa diferença levou alguns estudiosos a especular sobre a origem da história. Alguns sugerem uma possível origem indiana, argumentando que histórias de julgamentos sábios são elementos comuns na vida do povo indiano. Outros, no entanto, afirmam que a versão hebraica é mais motivada, pois atribui as ações das mulheres a sentimentos maternos típicos, como compaixão pela verdadeira mãe e ciúmes da impostora. Além disso, alguns estudiosos apontam que um conto popular itinerante pode se tornar mais ou menos coerente em suas várias formas. Portanto, a argumentação sobre qual versão tinha motivos mais convincentes para a disputa entre as mulheres não necessariamente indica qual é a mais original. A história do Julgamento de Salomão é considerada literariamente unificada, sem intervenção significativa de editores. No entanto, o final da história, que destaca a sabedoria de Salomão, é considerado uma adição deuteronomista ao texto. Alguns estudiosos acreditam que a história era originalmente uma unidade independente, integrada ao seu contexto atual por um editor. Salomão não é mencionado pelo nome na história. Ele é simplesmente chamado de o Rei. Isso levou alguns a pensar que a história originalmente não era sobre Salomão, e talvez tratasse de um rei anônimo. Outra opinião é que o autor do Livro dos Reis não atribuiu a história a Salomão por conta própria, mas a atribuição a Salomão já havia se desenvolvido na tradição pré-literária. Os estudiosos também apontam que a história está ligada ao relato anterior do sonho de Salomão em Gibeão, por meio do padrão comum de sonho profético e seu subsequente cumprimento. Alguns acreditam que essa proximidade das histórias resulta do trabalho de um redator, enquanto outros consideram os dois relatos inseparáveis e formando uma unidade literária. No contexto mais amplo, o Julgamento de Salomão faz parte do relato do reinado de Salomão, geralmente concebido como um segmento distinto no Livro dos Reis, abrangendo os capítulos 3 a 11 em 1 Reis. Alguns incluem também os capítulos 1 e 2, enquanto outros acreditam que esses capítulos originalmente encerravam o relato do reinado de Davi em 2 Samuel. Segundo algumas teorias, a fonte para a história do Julgamento de Salomão e outras partes do relato do reinado de Salomão está no livro especulativo Atos de Salomão, que teria sido uma obra de sabedoria originada nos círculos da corte, pouco depois da divisão da monarquia unida. A história pode ser dividida em duas partes, cada uma com aproximadamente o mesmo comprimento, correspondendo à sequência do julgamento. Na primeira parte, versículos 16 a 22, o caso é descrito, com as duas mulheres apresentando seus argumentos, e neste momento, não há registro de resposta do rei. Na segunda parte,
versículos 23 a 28, a decisão é descrita, com o rei sendo o principal falante e quem direciona o enredo. Além dessa divisão clara em duas partes, também foram sugeridas estruturas de enredo e estruturas literárias para a história, juntamente com suas relações internas. Como mencionado anteriormente, a maior parte da história é relatada por meio do discurso direto das mulheres e de Salomão, com algumas sentenças e verbos de expressão usados pelo narrador. Os diálogos movem o enredo adiante. As testemunhas contraditórias das mulheres criam o conflito inicial necessário para construir a tensão dramática. O pedido do rei para trazer uma espada aumenta a tensão, deixando o leitor curioso sobre por que ela é necessária. A história atinge seu clímax com a chocante ordem real de cortar a criança, o que por um momento lança dúvidas sobre o julgamento do rei. No entanto, o que parece ser o veredicto se revela um truque inteligente que alcança seu objetivo, resultando no reconhecimento da verdadeira mãe e na resolução do dilema. O principal objetivo da narrativa do reinado de Salomão, a qual o julgamento de Salomão pertence, é glorificar o rei Salomão, e sua sabedoria é um dos temas dominantes na história. No entanto, há exceções notáveis, como os 2 primeiros capítulos que, segundo muitos estudiosos, apresentam uma imagem duvidosa de Salomão e, em alguns casos, são atribuídos a uma obra separada. Além disso, o último capítulo do relato, capítulo 11, descreve os pecados de Salomão em sua velhice. Apesar disso, muitos estudiosos identificam elementos na narrativa que criticam Salomão, antecipando seu declínio no capítulo 11. Em seu contexto imediato, a história segue o relato do sonho de Salomão em Gibeão, no qual Deus prometeu a ele uma sabedoria sem precedentes. A maioria dos estudiosos interpreta a história de forma direta e conclui que seu principal propósito é demonstrar o cumprimento da promessa divina e ilustrar a sabedoria de Salomão expressa de forma jurídica. No entanto, alguns estudiosos reconhecem elementos irônicos na história que não estão de acordo com o propósito evidente de glorificar Salomão. Outros acreditam que a história existia independentemente antes de ser integrada ao seu contexto atual. Alguns sugerem que a história original não tratava da sabedoria do rei, mas de uma mulher que, ao seguir seu instinto materno, ajudou o rei a resolver o impasse legal. Uma história muito semelhante é a das 2 mães canibais em 2 Reis 6, versículos 24 a 33, que faz parte do ciclo de Eliseu. Nesse contexto, havia uma fome em Samaria devido ao cerco à cidade. O rei passava pela cidade quando uma mulher o chamou para resolver uma disputa entre ela e outra mulher. As mulheres haviam concordado em cozinhar e comer o filho de uma delas, e no dia seguinte, fazer o mesmo com o filho da outra. No entanto, depois de comerem o filho da primeira mulher, a outra mulher escondeu seu próprio filho. O rei, chocado com a descrição do caso, rasgou suas vestes reais e revelou que estava vestindo um saco por baixo. Ele culpou Eliseu pelas circunstâncias e perseguiu-o. Existem algumas semelhanças marcantes entre esta história e o julgamento de Salomão. Ambas tratam de mulheres sem nome que deram à luz um filho. Um dos filhos morre, e uma disputa surge sobre o destino do outro. O caso é levado ao rei para decidir. A comparação entre as histórias enfatiza o absurdo da situação na história das mães canibais. Enquanto no julgamento de Salomão, o rei depende de seu conhecimento da natureza materna para decidir o caso, a história das mulheres canibais descreve um mundo invertido, no qual a natureza materna não funciona como o esperado, deixando o rei impotente. Na história do julgamento de Salomão, as mulheres são mantidas anônimas, e isso é sugerido para não ofuscar a sabedoria de Salomão, que é o tema central. Elas são retratadas como mulheres pobres, vivendo em uma residência compartilhada, sem servos. Além disso, elas são identificadas como prostitutas, o que é crucial para a trama. Como prostitutas, elas carecem de patronos masculinos e precisam cuidar de si mesmas em uma sociedade patriarcal. Essa designação como prostitutas também as liga a um tema comum na Bíblia, o de Deus como protetor dos fracos, como pai dos órfãos e defensor das viúvas. As prostitutas na sociedade bíblica são consideradas viúvas funcionais, pois não têm patrono masculino para representá-las no tribunal, e seus filhos são considerados órfãos. Elas só podem buscar justiça de uma fonte, Deus, personificado na história como a fonte da sabedoria de Salomão. A história não condena as mulheres por sua ocupação. Algumas interpretações sugerem que o narrador não pretende desacreditá-las por serem prostitutas.
suas ações são julgadas com base em padrões humanos. No entanto, outras interpretações veem as mulheres como representantes do estereótipo bíblico da prostituta, como uma mentirosa egoísta. Ambas as mulheres mostram um instinto maternal intacto. A verdadeira mãe demonstra compaixão e devoção por seu filho, enquanto a impostora mostra seu desejo por um filho, levando-a a roubar o filho da outra mãe quando o seu próprio morre. Isso nos ensina que os verdadeiros sentimentos maternos podem existir até mesmo nas mulheres mais marginalizadas. Além disso, a palavra usada para designar essas mulheres no texto hebraico é zonot, o plural de zonã, que significa prostituta. No entanto, algumas propostas sugerem um significado diferente, como proprietária de taverna ou dona de hospedaria. Independentemente disso, a designação como prostitutas é central para a história. Uma característica marcante desta história bíblica é que ela não começa com um relato credível de um narrador onisciente sobre os eventos que ocorreram antes do julgamento. Em vez disso, ela abre imediatamente com os testemunhos das mulheres envolvidas. Isso deixa o leitor incapaz de determinar se o relato da autora é verdadeiro ou falso, criando assim um enigma jurídico e de detetive para Salomão e para o próprio leitor. Essa história compartilha uma convenção básica com o gênero de histórias de detetive, a regra do jogo justo, que afirma que tanto o leitor quanto o detetive têm acesso aos mesmos dados relevantes. Isso significa que o leitor enfrenta os mesmos desafios que Salomão ao tentar resolver o caso. Olhando para a história de uma perspectiva sociológica, vemos que ela lida com a ansiedade epistemológica humana, que surge do fato de que os seres humanos, ao contrário de Deus, geralmente não podem conhecer o que está na mente dos outros. Tanto a história de detetive, quanto o julgamento de Salomão, oferecem conforto para essa ansiedade por meio da figura do detetive, ou neste caso, de Salomão. Ele é retratado como um mestre da natureza humana, capaz de ver as profundezas da alma de alguém e extrair a verdade de lá. Essa habilidade é concebida como uma qualidade sobre-humana, já que a sabedoria de Salomão em julgar é descrita como um dom de Deus. Existe uma ambiguidade sobre se tal capacidade pode servir como modelo para os outros ou se está indisponível para pessoas comuns. No final da história, Salomão revela a identidade da verdadeira mãe. No entanto, de acordo com o texto hebraico, enquanto o rei resolve o enigma, o leitor não é exposto à solução. A narrativa permanece silenciosa sobre a identidade da mãe verdadeira, deixando isso aberto à interpretação do leitor. A expressão dividir o bebê ou cortar o bebê ao meio pode ser usada para descrever uma decisão judicial, em que ambos os lados de um litígio conseguem obter parte do que desejam. Isso pode ocorrer em casos em que um juiz decide dividir a culpa ou as penalidades entre as partes de forma equitativa. Por exemplo, em casos de negligência comparativa, em que ambas as partes são consideradas parcialmente responsáveis. O juiz pode dividir a diferença nas indenizações ou em outras medidas. No entanto, é importante observar que esse uso da expressão pode ser inconsistente com a narrativa bíblica original, na qual a solução de Salomão não envolveu realmente dividir o bebê ou encontrar um meio-termo. Em vez disso, sua decisão forneceu evidências que levaram a uma vitória total para uma das partes envolvidas. Portanto, o uso moderno da expressão nem sempre reflete a história original do julgamento de Salomão. Fiquem ligados para mais informações e histórias interessantes. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.